A gente está hoje aqui para falar um pouco sobre a prevenção do coronavírus nas escolas. O meu nome é Vivian Avelino Silva, eu sou médica infectologista e sou professora da Faculdade de Medicina do Einstein e estou aqui com dois colegas que vão se apresentar também. Boa noite, eu sou Hélio Baixa, médico infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Orgulho por participar dessa instituição, que nós temos muita experiência em enfrentar as epidemias. Essa não é a primeira. O H1N1, a AIDS, nós enfrentamos com um desenvolvimento moderno de tecnologias e especialmente nessa epidemia, que é a epidemia mais bem estudada em curto espaço de tempo. E o Hospital Albert Einstein teve um papel muito importante nisso. Boa noite, meu nome é Márcio Moreira, eu sou pediatra infectologista da Clínica de Especialidades e também, da mesma forma que o Dr. Hélio, tenho muito orgulho de estar participando dessa força-tarefa aqui no hospital relacionada ao coronavírus. Então, uma contribuição importante que a gente tem para fazer como forma de atualização é fornecer dados atuais e relevantes para a prevenção, para informar melhor a população. Esse é o nosso objetivo de hoje, respondendo às perguntas que apareceram nas mídias sociais e que as pessoas estão com mais dúvida agora, conforme a gente vai discutir. Doutores, a primeira pergunta é como prevenir a disseminação do vírus, do novo coronavírus, nas escolas? Eu acho que essa é a pergunta mais básica, mas é a pergunta vital que a gente tem que ressaltar. Então, a forma mais efetiva de prevenção do coronavírus é exatamente a mesma da prevenção de todos os vírus respiratórios. Então, higiene frequente das mãos, etiqueta da tosse, então sempre proteger a boca, sempre proteger seja com papel, seja com a mão, de preferência escondendo a boca no braço. E isso vale sempre, qualquer doença infecto-contagiosa. Então, essa são a forma mais eficaz é essa. Acho que é interessante também a gente ressaltar que a higiene das superfícies e dos objetos que as crianças tocam com frequência, então mesa, carteira, maçaneta, corrimão, pode ser reforçada também com o uso de álcool 70% ou de hipoclorito. A gente sabe que álcool é muito mais prático para usar, né? Mas ambas soluções são eficazes para eliminar o coronavírus das superfícies. Então, isso pode também ser intensificado e a gente pode instruir as nossas equipes de limpeza nas escolas para aumentar a higiene desses objetos. Nós estávamos discutindo antes a higiene de bebedor também, né, doutor Hélio? O bebedor é um outro fator importante de possibilidade de transmissão de vírus respiratório, inclusive o coronavírus. Nas escolas, o que se recomenda é que cada aluno, cada criança tenha o seu pote, a sua água e o uso individual. E uma dúvida muito recorrente entre os pais e responsáveis é quando que a criança deve deixar de ir para a escola nesse momento? Eu estou atravessando aqui porque eu sou pediatra. De novo, acho que não é uma orientação diferente de nenhum outro quadro respiratório. Então, a criança deve deixar de ir para a escola sempre que ela apresente sintomas. Então, especificamente pensando no coronavírus, qualquer sintoma respiratório, tosse, coriza, cansaço, associado à febre. Então, mesmo que ela não tenha uma epidemiologia, ou seja, teoricamente ela não tenha risco de estar com coronavírus, ela está potencialmente expondo os colegas a algum risco. A criança doente não deve ir para a escola. Às vezes os pais têm dúvida em relação ao que é um sintoma quando, por exemplo, a criança tem rinite e aí vira e mexe está com o nariz coçando, escorrendo, e isso pode gerar um pouco de confusão em relação a mando ou não mando para a escola. Nossa recomendação nesse momento é, na dúvida, não manda,
espera para ver o que vai acontecer. Se ficar bem claro para você que é só mais uma crise de rinite, aí a gente pode ficar mais tranquilo. Do contrário, na dúvida, é melhor evitar a exposição dessa criança para o ambiente da escola. Não mande para a escola e não deixe com seus avós, porque a população mais vulnerável ao coronavírus, Covid-19, é exatamente acima de 70, 75 anos. Então, tirar da escola para colocar no colo da vovó realmente é um erro, é um erro de avaliação. Então, tem que saber com quem deixar essa criança, evitar a escola, mas evitar principalmente os avós. Acho que uma coisa interessante para falar nesse momento é em relação ao que é febre, né? A gente tem essa mania de pôr a mão na testa da criança e definir que está com febre ou não está com febre. É importante o uso do termômetro e verificar uma temperatura acima de 37,8 graus para definir que está com febre mesmo. E no caso da escola ter um aluno confirmado com a Covid-19, o que a escola deve fazer neste momento? Nesse momento, a gente está numa epidemia que a gente ainda está aprendendo muita coisa sobre o coronavírus, e o Brasil tem lidado de uma forma bastante equilibrada, bastante síncrona de orientações, e o Einstein, como o Hélio frisou bem, tomou uma posição inicial já de assumir esse papel de orientar. Então, nesse momento, a gente está preocupado muito mais com o coletivo do que com o individual. Então, tendo um caso positivo de Covid, e não algum paciente, algum aluno que tenha tido um contato, tendo um caso positivo, a gente considera que o mais adequado nesse momento seria, então, minimizar o risco. Então, tentar, dependendo do tamanho da escola, do tamanho da classe, identificar dentro da sala desse aluno quais são os contatos mais próximos, ou, se isso for inviável, eventualmente tentar cancelar essa sala. Então, deixar essa sala afastada, sem que isso tenha implicações na escola como um todo. É importante frisar que os alunos que não, diferentemente do doente, o doente, claro, vai seguir as normas, mas aqueles que a gente recomendar que deixem de frequentar a escola, eles precisam ficar em quarentena. Nesse momento, são 14 dias isolados. E não esquecer que isolado não é na casa da vovó. Essa pergunta é importante, comparando com soluções em outros países. Na Itália se fechou tudo, foi decretado prisão domiciliar para todos os cidadãos, mas a situação na Itália é uma, na França é outra, no Brasil é outra. A fase da doença, a fase da epidemia é diferente e as condições são diferentes. Chama a atenção que cada país tem uma condição frente à epidemia diferente. Você vê, não, o problema é o frio. Se é o frio, por que a Rússia não tem o mesmo número de pacientes e de óbitos que tem a Itália, sendo que a Rússia é muito mais frio? E aqui no Brasil nós estamos no começo de uma epidemia com transmissão no nosso meio. Nós não precisamos, não podemos e não devemos fazer das nossas medicações para a epidemia coisas piores do que a própria doença. Então, nós vamos provavelmente ter que parar em algum momento, se houver número suficiente para isso, condição que indique isso. Mas agora deve ser uma atitude coletiva, não uma iniciativa pessoal de uma ou outra pessoa, que fecha uma escola, deixa o conjunto aberto. O impacto disso não é produtivo. Por quê?
porque nós não sabemos aonde essa criança que estava na escola vai ficar. Pode ser que ela fique num ambiente ainda mais inóspito em termos de transmissão. Então, isso tudo tem que ser estudado, tudo isso tem que ser feito com inteligência. Isso vai ao encontro da coletiva feita pelo ministro sobre o mesmo assunto, né, de que não é uma decisão fácil, mas neste momento o que nós temos no Brasil é uma situação em que não há política governamental e uma decisão em saúde pública de fechamento das escolas. Então, diante da atual situação de que as escolas estão funcionando, melhor forma de evitar casos dentro da sala, dentro da escola, é reforçar as medidas de higiene, as medidas de etiqueta de tosse, as medidas de higiene das mãos e, mais do que nunca, manter as crianças que tenham sintomas longe do contato com outras crianças na sala. E no momento há muita dúvida sobre fechamento, sobre a necessidade de fechamento ou não das escolas. Quando é que uma escola precisa ser fechada neste momento? Neste momento, a escola deve ser fechada, reforçando o que o Márcio colocou, quando há casos de transmissão entre esses alunos. E avaliar se isso ocorre numa determinada sala, num determinado grupo, ou se isso é para toda a escola. Porque no medo, as pessoas falam, eu vou tirar meu filho da escola. E precisa ter uma política que garanta que esse fechamento da escola vai ser uma segurança maior para aqueles alunos, aquelas crianças, porque corre o risco de nem todo mundo ter as mesmas condições de segurança de transmissão nas suas casas. Se é para ficar com uma pessoa, acompanhar uma pessoa que mora na sua casa, que tem 70, 80 anos de idade, esse é um fator de risco a mais, porque a mortalidade do coronavírus, do Covid-19, ele é diferenciado por idade. No mundo, nós não temos relato de doença grave nessa faixa da população abaixo de 10 anos. Então, acho que, resumindo também um pensamento que a gente vinha discutindo, é que não existe uma receita de bolo que fala, nesse momento tem que fechar a escola. Né? Existe um bom senso de um olhar de que casos estão acontecendo em várias salas, por exemplo, e afastar os alunos por alguns dias do convívio íntimo pode facilitar o controle dessa disseminação. Né? E, no momento, é a melhor recomendação que a gente pode fazer. E quando o pai ou o responsável, ele deve levar a criança no médico e quando precisa fazer o exame para confirmar se a pessoa está com um novo coronavírus? Márcio, pediatra. Como o Hélio acabou de dizer, a experiência que a gente tem de todos os outros países, tudo que a gente tem de descrição de caso, tudo que a gente tem documentado do coronavírus, a população pediátrica, ainda não se sabe bem porquê, é poupada. Então, o paciente que esteja... Quando fazer o exame, né? Então, a criança que tenha sintomas respiratórios e febre, como a Vivian alertou bem, febre aferida no termômetro, ela não é, apenas com esses dados, paciente que a gente coloca neste momento como paciente de risco para coronavírus. É imprescindível que esse paciente, para a gente pensar na possibilidade dele estar doente, que ele tenha contato com caso suspeito ou caso confirmado, contato íntimo, ou tenha voltado do exterior há menos de 14 dias, especialmente dos 4 países que estão considerados como risco 3, que seriam Coreia do Sul, Itália, Irã e China. Tá? Então, tem que ter a viagem ou tem que ter o contato com alguém suspeito ou confirmado, além dos sintomas respiratórios com febre.
com todas essas variáveis preenchidas, partindo do princípio que a criança, por enquanto que a gente tem de experiência, deve ser um caso mais leve, não haveria nenhuma grande vantagem em confirmar o diagnóstico. Então, a minha sugestão seria conversar com o seu pediatra e ver se, preenchidas todas essas condições, se valeria a pena levar para algum lugar para fazer a coleta, para tentar fazer a confirmação diagnóstica. Nesse momento, acho que é isso. Então, lembrando que essa criança que está com sintoma já não vai à escola, e lembrando também que a gente, até o momento, não tem remédio algum para fazer no caso de um diagnóstico de coronavírus, né? A criança basicamente vai precisar ficar restrita, né, do contato com os colegas e ser hidratada, uma alimentação equilibrada, etc. Realmente é questionável se a gente precisa fazer tanto diagnóstico numa população que é poupada de casos graves da doença. Agora, quando levar para o hospital? Isso é uma pergunta importante. Um dos sintomas que entra na lista da suspeita do coronavírus é a falta de ar, né? Se a criança estiver com falta de ar, aí sim é imprescindível que ela seja avaliada por um profissional de saúde. Falta de ar é um sintoma que é difícil de explicar, até para adulto, quanto mais para criança. Quando a gente nota que a criança está com uma respiração cansada, aí ela deve, sem dúvida, ser avaliada por um profissional. Doutores, nós estamos seguindo para a reta final da nossa transmissão, então gostaria que os senhores deixassem cada um recado final para a população sobre esse tema. Eu deixaria como recado que os pais, os professores, os diretores de escolas se orientassem pelos protocolos de instituições que tenham um nome tradicional no meio científico, no meio médico. O que nós temos visto é muita notícia fake news. E algumas pessoas se apresentando como autoridade. Então, e algumas imagens que aparecem de uso inadequado de máscaras, por exemplo. Imaginar que uma criança possa se defender de infecções respiratórias com máscara é quase uma tortura, né? Porque lavar as mãos dá para treinar, e muito bem uma criança lavar as mãos, mas conviver por horas com uma máscara é impossível. A máscara não protege os indivíduos assintomáticos de terem doença. A máscara ela é um elemento muito mais ornamental e de difícil manipulação no uso cotidiano. Ela não é indicado como nós temos que lavar as mãos ou com água ou com álcool gel. A máscara não funciona. E além do que, causa dano, porque desaparece do mercado e as pessoas que precisam da máscara não têm a disponibilidade. A máscara, quem precisa de verdade é aquela pessoa que está com sintomas no momento em que ela precisa sair, ter contato e vai acabar com o risco de transmitir aquelas gotículas da respiração para pessoas próximas. Então é aquela pessoa que está com sintoma no caminho do médico, ou aquela pessoa que está com sintoma não tem outro jeito, precisa ir para o supermercado. Esse é o momento de usar a máscara, do contrário, realmente a indicação dela é muito questionável e, sem dúvida, o uso no desespero faz com que o estoque acabe no mercado. A minha mensagem de encerramento seria que essa é uma epidemia que é muito rápida, ela muda muito rapidamente, então ficar sempre atentos às novidades no sentido de fontes confiáveis. E o que eu acho que é mais importante para a população como um todo é não entrar em pânico baseado em informações, mesmo que de fontes confiáveis, que não foram talhadas para o público leigo, como essa que nós estamos fazendo agora. Porque se eu, conversando com a Vivian e com o Hélio, eventualmente a gente fizer uma previsão, um de nós mais pessimista, o outro mais otimista,
Se um de nós errar ou acertar, não tem importância, nós não estamos... Agora, se o que fizer a provisão mais pessimista sair contando para todo mundo isso, entrar no público leigo, gera um pânico que não se justifica. Então, não é questão de esconder informação, é que a gente, dia a dia, está aprendendo e, dia a dia, a gente está reavaliando as recomendações e, se necessário, fazendo as modificações. Então, não há motivo para pânico. Eu queria dar um recado final, que é em relação a como a gente cumprimenta as outras pessoas. Acho que a gente não falou disso, é um ponto importante, né? O brasileiro é muito caloroso, a gente gosta de abraçar, beijar todo mundo. É um sofrimento, tem sido um sofrimento até para nós no hospital, a forma de cumprimentar, que é da nossa cultura. Então, o que eu queria deixar como sugestão é que aí cada grupo, cada turma, cada grupo de pessoas que têm intimidade pode criar o próprio jeito de se cumprimentar que seja seguro do ponto de vista da transmissão de doenças respiratórias, como é o coronavírus e as outras que a gente está habituado a trabalhar todos os anos, né? Então, a gente já viu aí memes de gente se cumprimentando com o pé, ou só com piscadinha de olho. Você pode inventar a sua forma, que vai se tornar também uma forma carinhosa de cumprimento, e esse desconforto que a gente está nesse momento de não cumprimentar as pessoas tende a melhorar com o tempo, porque pode ser até uma coisa divertida do grupo, o jeito novo de se cumprimentar. Obrigado. Doutores, muito obrigada pela participação. A gente tem a intenção de fazer novos lives conforme mais dúvidas surgirem, porque, como a gente falou, isso é um tema dinâmico e a gente só pode falar sobre as informações do momento. Então, para ficar o recado de que a gente deve repetir a live em algumas outras ocasiões.